Hoje, Bora. pessoal, eu e a psicóloga Ana Carolina vamos falar sobre fobias. Espero que vocês se sintam bem aqui, façam suas perguntas. E é isso. É algo muito breve. É verdade, né? Uma das propostas que a gente teve de falar de fobia, né, Cícero, foi trazer a diferença entre um tema que a gente já trouxe aqui, que foi o medo, né? E posterior ao medo, a gente entendeu que a fobia seria interessante porque parece igual, mas não é, né? Qual a diferença, Cícero, para você, de medo e de fobia? O que chega para mim, Carol, é que a fobia, ela está muito atrelada a um medo exagerado de alguma situação que a gente passa, né? Uhum. Um exemplo, a fobia de ir no dentista, aquele som da máquina do dentista, ou que está atrelado a uma claustrofobia, medos irracionais. Ó, já temos até uma pergunta, preciso saber a diferença. Então, a diferença entre medo e fobia, como disse o próprio Cícero, é que a fobia ela é irracional. A fobia, em geral, ela tem uma desorganização maior. O medo, muitas vezes, além dele nos congelar e nos levar para lugares de paralisia, de evitação, a fobia já leva a gente para um outro lugar de, vamos brincar, um desespero maior. E aí, outro dia, eu estava falando sobre baratas, né? Eu não sei se eu tenho medo ou fobia de barata, porque o fato é que eu já tive reações diferentes, né? Então, bom, eu morei praticamente a minha vida inteira em casa, e às vezes, quando você não detetiza, tem barata, e quando você detetiza, tem a barata dos vizinhos, e quando o vizinho dedetiza também tem as baratas da rua, enfim. Então, barata sempre foi algo muito comum em casa, né? Era mais difícil apartamento. E o fato é que eu já tive várias reações diferentes, né? A mais comum é sempre uma inspirada profunda, né? E aí eu não sei se eu choro, se eu rio, se eu falo, se eu converso. E geralmente quem tá comigo fica desesperado, porque a barata em geral está atrás, a pessoa não está vendo, né? Eu vejo primeiro. Então é curioso, porque quando existem outras pessoas no ambiente, as minhas reações são mais fóbicas. Quando não tem gente no ambiente, parece que vem o meu instinto caçador e diz assim: who's the first, né? Quem vai primeiro? Então, já aconteceu de eu entrar rapidamente em casa, avistar a barata, eu consegui Tem matar a também, barata. E já aconteceu de outras vezes eu sair correndo, eu gritar, eu ficar desesperada. ó, a pergunta da Bárbara, eu tenho isso com aranha. A aracnofobia é uma fobia ou Isso, medo de aranhas. Tem isso. claustrofobia, que é medo de lugares fechados. Tem a agorafobia, que é o medo de lugares abertos ou multidões. Tem tanto tipo de fobia. Agora, o grande lance é que as causas da fobia em si, normalmente elas são desconhecidas, mas existe muito que está atrelado a fatores genéticos e histórico familiar, muito. E às vezes a fobia ela pode ser passada de geração em geração. E os principais Exato. sintomas, minha gente, da fobia pode ser relacionado ao medo, ansiedade, suor excessivo, choro, grito, enjoo e entre outros. Fobia precisa ter um acompanhamento. Sim. Na verdade, né, no meu ponto de vista e olhando muito para essa parte fisiológica, a fobia dentro dessa ideia da desorganização, né, vai trazer tudo isso que você colocou, desde sudorese, falta de ar, taquicardia, né, uma sensação de, às vezes, que vai colapsar, que vai desmaiar. Tem gente que fica, né? A minha mãe, por exemplo, ela tem fobia de metrô, né? Que é lugar fechado.
né? A Raíssa está colocando aí para gente que ela tem fobia, que ela não gosta de dentista, né? Do consultório, do barulho, porque muitas vezes há uma experiência, uma memória aversiva que foi negativa, ficou registrado, e é como se todas as vezes que a gente tivesse contato com aquele estímulo já eliciasse antes mesmo, né? Então, muita gente não precisa nem ir ao dentista para sentir medo, para não gostar. Muitas vezes, já anterior a isso, a pessoa já vai bem desorganizada, né? Já vai respirando pouco, já vai muito agitada, muito inquieta, né? A Bárbara falando de desmaiar na cadeira do dentista, e eu lembrei de uma cena muito legal, porque a minha dentista, ela entende bem dessa área de trauma, né? E parece que é mais um feeling mesmo, um sentido, um jeito dela de ser, do que propriamente só o estudo, a especialização nessa área, né? Então, ela é uma pessoa naturalmente muito calma, muito amorosa, muito paciente, né? O nome dela é Nefertiti. Ainda tem nome de deusa, né? Eu brinco com ela que ela é minha deusa dos dentes. Não tem a fada dos dentes? Então, ela é minha deusa dos dentes. E sempre que eu vou nela, eu me sinto muito segura, muito confortável, de que ela vai respeitar meu tempo, e de que eu vou lá e além de estar indo na minha dentista, que eu vou ganhar carinho, que eu vou ganhar um afago. Então, tudo isso também leva a gente, né? Vamos brincar assim, para a cena do medo, para a cena do pânico, para a cena da fobia, com mais tranquilidade. Quando a gente se sente melhor suportado, né? Por exemplo, eu tinha uma certa fobia de gravar vídeo. E o Cícero aí, né, com muita paciência, com muita tolerância, né, devagarzinho, comendo pelas beiradas, ele vem vindo, trazendo segurança para mim. Vamos lá, Carol, vamos falar, vamos gravar. Eu acho que é importante a gente ampliar os temas, trazer as nossas experiências. E era algo que para mim era fóbico, era algo que me desorganizava, eu não tinha intenção de gravar, de falar. E o Cícero está me dando esse continente, né? Essa segurança. Então, no caso de quem é fóbico, tem jeito para isso sim, gente. Tem como a gente cuidar disso com muito cuidado, e descarregando esses níveis de ativação, de agitação, de inquietação, para que a gente possa passar por outras experiências e, de repente, aquele nível fóbico de desorganização começar a diminuir e ganhar uma outra forma, né? Eu penso que quanto melhor a acolhida, quando você escuta a fala, quando você promove condições facilitadoras para que a pessoa explique sobre a sua fobia, ela vai ganhando um novo olhar, vai entendendo que aquilo ali, ok, faz parte dela, mas não precisa ser o todo. Que aquilo ali ela pode caminhar com aqueles medos irracionais e desproporcionais. Agora, quando ela não trabalha isso, a grande demanda é que isso aumente e consuma a pessoa, produzindo situações desagradáveis, atrelando a muito medo, ansiedade, descontrole, o choro. Um exemplo, quando a Bárbara até falou que desmaiou na cadeira do dentista, foi um dos sintomas que eu acredito que, pelo som da máquina do dentista ou pelas lembranças, quer seja traumas, alguns contextos, terminou acendendo na mente dela situações que ela não gostou, desmaiou. Agora, quando você trabalha essas demandas, quando você clarifica, a tendência é diminuir. Você diz, poxa, eu encontrei um profissional que me escutou, que me acolheu, agora eu consigo entender melhor quem eu sou e quais são as minhas fobias. É sempre importante estar perto de um profissional especializado e qualificado. Sim, Até alguns animais sentem fobia de algumas coisas. Traumas no mapa da mente. Verdade, Júlio. E tem também até a zoofobia, né? Que é o medo dos animais. Eu lembro que eu tive um cliente que ele tinha medo de palhaços, que é
Clown. Clown. claustrofobia. E eu lembro que ele me contou na terapia uma vez que ele deixou de ir para o cinema com a família para assistir aquele filme It, a coisa, que era Aham, sobre um aham. palhaço, por conta do trauma dele com o palhaço, e ele não queria vivenciar isso. Até o ponto Aham. dele descobrir que o contexto do palhaço foi por uma festa quando era criança, que os pais contrataram um palhaço, e aquilo ali para ele foi assustador. Ele Sim. ficou com o coração O pai acelerado, da minha medo. filha, o pai da minha filha, ele não gosta de palhaços, né? Então, às vezes eu dizia para ele, leva a TT pro circo. Não, não vou no circo. Assim, claramente, sabe, bem direto e reto. Não, não tem circo, né? Então, eu já sabia que a parte do circo era minha. Eu lembrei agora, né, da Bárbara falando de suor demais, coração demais, acelerado, né? A Bárbara, ela fica fóbica quando ela vê crianças doentes, né, Bárbara? Você pode comentar aí. Ela começa a chorar e fica desesperada. E aí é muito curioso, porque quando ela conta pra gente que somos irmãs, né? A Bárbara é minha irmã, gente. Geralmente a gente olha e fala, mas como, né? Como é que pode? O que que Ó, acontece? E ela fala, o, gente, eu não o, sei, eu choro. o próprio choro é um dos sintomas da fobia. É um Aham, sintoma sim. físico. E como é que você pode Ela tentar escreveu ajudar? É, e ela escreveu, você viu? Ela falou assim: eu tenho dó, mas vai além de dó, porque ela começa a chorar. É muito, muito divertido. Muito divertido. o grande lance do diagnóstico em si da fobia não é só avaliar o medo, é entender o impacto desse medo na vida da pessoa e como ela pode caminhar e se entender no mundo para não se desgastar. Porque o que é nossos problemas, se não é quando a gente consegue bater de frente e enfrentá-los? Se você vê Sim, um exemplo, a ansiedade. A ansiedade, eu posso andar com ansiedade. Todos temos ansiedade. Só que ela não pode ser sim, maior, porque senão minha vida fica cristalizada e eu não me atualizo nesse mundo. sim. A Você mesma estava coisa vai com as falando, fobias. você estava falando da zoofobia, né? E aí eu estava lembrando que, assim, eu cresci em roça, né? E a gente tinha muito esse contato com os animais e etc. Mas eu sempre tive os incômodos com o besourinho, com tinha aquela coisa, às vezes, de ir no banheiro e ter que verificar antes se tinha uma perereca no banheiro ou não tinha, né? Abrir a tampa do vaso para não levar um susto. E aí, eu sempre tive essa dificuldade. E eu conheço uma pessoa que recentemente tem recebido várias visitas de um gambá. Adivinha o nome do gambá dele? Sei lá. Cícero. Essa foi boa. Legal. Ai, o nome dele é Cícero. E é super divertido, porque ele faz vários stories, sabe? Com o Cícero. E eu olho assim, realmente parece um bicho de estimação. Não é, gente. O Cícero, ele é um animal que veio da natureza. Ele é muito bem recebido por essa pessoa que eu conheço. Mas eu achei muito curioso, né? Ele dá o nome de Cícero. Então, às vezes, isso também pode ajudar no sintoma fóbico, né? Quando Sim. você começa a estipular vínculos, né? Então, talvez a barata ela não é tão fóbica porque eu tenho que gerar um vínculo comigo mesmo, porque quando eu estou em casa sozinha, meu amigo, não tem como. Ou eu mato ela, ou eu saio de casa. Ela não pode habitar aquele espaço daquele tamanho. E você vê que as baratas elas são intimidadoras, né? Você olha para É igual elas. morcego. Minha esposa tem medo de morcego. Só que você Então, sabia que tem uma lei que diz que a gente não pode matar morcego? não sabia, tem? Pois é até crime matar morcego. E aí Ah, você fica naquele lance do medo
e afastar. E aí eu acredito que assim, todas as vezes que você entende o que é seu medo, e essa pontuação que você disse de dar o nome, um exemplo ao animal e tal, faz com que você modifique o seu medo, o olhar do medo, o padrão que você tinha do medo. E aí você já começa a ver de outra forma, com outro É, horizonte, o que é muito importante. é verdade. Olha só, a Noilza entrou aí, ela tá para não me deixar mentir. Um dia nós estávamos na cozinha e aí estávamos lá tranquilamente, tomando café, batendo aquele papo de comadre, e de repente eu olhei para a Noilza e eu só consegui fazer assim, ó. E ela ficou me olhando, se perguntando assim, gente, o que aconteceu com esse ser humano? Aí eu ficava, ai, não saía voz, não saía voz, não saía palavra, eu não conseguia me expressar, eu não conseguia nem gritar, olha a barata, né? Eu acho que vou precisar da sua ajuda, hein, Cícero, para a gente trabalhar umas desensibilizações. A gente fez também, adorei, faz Aí, uma ó, lista de nomes para as baratas. É mesmo. Gente, vocês já conseguiram certeza. assistir o Joe e as Baratas? Eu nunca consegui Olha, assistir. Eu acho muito forte, não é? eu tenho uma Eu cliente que ela acho. tem medo daquelas baratas quando elas vão ficando velhas e ficam tipo voadoras, umas grandonas. E aí É, ela estava me dizendo que esse era um grande medo dela, né? E aí eu é. disse, cara, conversa com elas, faz outros, desfoca, muda o contexto, ri da situação. Ó, quer um contexto melhor do que você rir? Você vai desfocar o medo. Porque se Depende, você consegue posso estar rindo de desfocar o medo, nervoso. sim, Depende. No dia em que eu me deparei com uma barata enquanto tomava banho, eu tive várias reações simultâneas. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, não estava engraçado, também não estava triste, estava desesperador. E aí, à medida em que eu via ela fazendo um leve movimento assim para abrir as asas, aquilo ia me dando uma palpitação e um desespero maior ainda, que eu não sei como é que eu não arrebentei o box da minha casa, porque eu queria subir lá para me esconder dela. No fim das contas, eu saí correndo e quando fui procurar ela, não achei mais. Ela tinha achado uma beiradinha, né? Que elas também são habilidosas em encontrar cantinhos, né? E nesse cantinho ela se escondeu, nunca mais achei ela. O eu pior penso das assim, velhas são que elas são cegas, né? de certa forma, assim, uma ferramenta que ajuda muito para lidar com as fobias. Eu vou pegar mais na linha do estoicismo. Você, ao invés de canalizar para fora, tente canalizar as perguntas para dentro de você. Quem eu sou? O que é essa fobia perante a mim? Como eu posso modificar isso? Quando você faz perguntas construtivas, você vai modificando a forma do seu entendimento e o seu próprio mindset. Ao invés de você só gritar, bater, querer quebrar e tal, você tenta estabilizar a sua respiração, manter o controle para você focar no que é importante. Aí teremos que sair E do aí, mesmo ambiente, né? Para focar, estabilizar e relaxar. A gente deixa o evento estressor, né? Barata ou qualquer outro animal. Tem gente que tem asco de rato, né? Tem gente que tem muito medo de cobra. Então, como é que você vai estabilizar com aquele estímulo aversor lá no lugar, né? aí Então, você utiliza todo o seu contexto da fisiologia, você faz sua sai. retirada, isso. Fecha ele lá dentro, se prepara e fala, é agora. Aí a gente volta com baigon, com chinela, com um pedaço de porrete. É verdade, porque existem ali, né, a presa e o predador. Alguém tem que tentar sobreviver naquele ambiente. Mas agora falando sério, o fato é que a fobia ela fala muito de um lugar da gente sustentar, da gente dar conta de certas situações que são aversivas a gente. Não é? Como eu mesmo disse, salvo as brincadeiras, é real. O sistema nervoso ele é autônomo, logo ele faz o que ele quiser. Então, quando eu estou sozinha e algo em mim sabe que eu sozinha serei a única que poderei
resolver a situação, vem um instinto diferente, né? Tem uma força diferente. E, em geral, eu percebo que quando eu estou com outras pessoas no ambiente, é como se a desorganização pudesse se fazer mais presente, porque outras pessoas me salvariam. Tipo a Noilza, né? A Noilza sempre me salva. Eu tenho uma irmã em casa também, que ela lida super bem com baratas, sempre me salva, meu cunhado. Então, eu tenho pessoas a recorrer na presença daquele desconforto. No entanto, é fato que já morei sozinha outras vezes e na presença de eventos fóbicos eu mesmo tive que resolver encontrar esse lugar de uma organização, sair, pegar alguma coisa, enfim, chamar alguém, me preparar, porque há coisas que a gente dá conta e outras não. Por exemplo, meu pai sempre criou animais, então ele lida super bem com cobra, né? Enquanto tá todo mundo gritando e correndo, ele olha para a cobra e diz: ok, vamos pegar a cobra e vamos levar a cobra para o mato. Mas para Para ele isso é ele chegar tranquilo. nesse nível aí, ele teve uma construção, um preparo, ele afastou a Exato, fobia que prejudicava a vida dele, ele modificou a rotina e ele encontrou um novo exato. sentido. Muito bom. O gostar, né? Ele sempre gostou muito. Então, isso não é algo que causa nele um medo, pelo contrário, dava a ele uma sensação de segurança de que ele sabia manusear, né, a cobra e como levar ela para um lugar mais seguro. Olha, eu acho que durante, né, aí as minhas 3 décadas, o meu pai, várias cobras ele pegou, levou para o zoológico, enfim, eu soltou na natureza de volta. Ele sempre teve esse cuidado, né? E tanto que tem uma história super engraçada para a gente fechar, que eu fui fazer uma viagem, né, com o pai da minha filha e uns amigos, e a gente estava indo para uma casa num lugar assim bem roots, bem good vibes, né, na Chapada. E indo para lá, eu já estava muito tensa e um amigo me questionou, né, o que estava acontecendo, por que eu estava tensa, se eu estava me sentindo insegura. E eu falei, sim, eu estou me sentindo insegura. Mas por quê? O que acontece? Gente, e se tiver uma cobra nessa casa? Né? Algo em mim, no meu instinto, já previa que essa era uma possibilidade, né? Enfim. E fomos para essa casa e chegamos e nos organizamos, e nos instalamos. Eu dormindo lá pelas 5h30 da manhã, eu recebo uma cutucadinha, né, do meu compadre e ele dizendo: Carol, uma cobra. Eu olhei para ele e disse: oi? Né? Entre sonho e realidade, estou acordando e pensando assim, isso só pode ser uma grande sacanagem. Não, não era. E aí fui lá, vi a cobra, uma cobra mais ou menos assim. Ela não era muito grande, mas era uma cobra que tinha uma cabeça triangular. Então ela era, assim, uma cobra venenosa. E aí vem vários delírios, né? A gente tinha muito receio da cobra pular na gente, dar um salto. Enfim, aquelas coisas que a gente assiste no filme que só potencializam o nosso Os, desespero, né? me os Estilo os medos medos. irracionais. Exato. E aí ocorre que mesmo aí acordamos, né, o pai da minha filha e ele veio, ele não tem problema com cobra também, olhou e tipo, uma cobra. E foi dormir. Simples assim. E aí a gente ficou com muito medo, evidentemente, dela entrar nas nossas coisas, né, ocupar espaço. E a gente não achar ela depois, mas eu também não consegui deixar matar a cobra. O meu primeiro pensamento, olha para você ver como a gente também é treinamento de habilidades, né? O meu primeiro pensamento foi: cara, se essa cobra fosse do meu pai e vocês matassem ela, ele ia ficar furioso. E lá fui eu, 6 horas da manhã, atrás do dono da casa. Né? Pra ver se a cobra. Oi, sua cobra! Foi dar um passeio lá embaixo, na casa que você alugou, né? Mas bati, ele não atendeu. Resultado: o meu compadre, junto com a esposa dele, pegaram um cabo de vassoura
E aí a gente fez um trio, né? Era muito engraçado, porque é sobre suporte, né? Então ele ficava na frente, a minha amiga ficava no meio, eu ficava atrás e a gente ficava no movimento de não poder errar a vassourada, né? A chance era uma vassoura, porque a gente imaginava que a cobra ia ser muito mais ágil que a gente. Bom, matamos a cobra, né? O meu amigo conseguiu matar a cobra, graças a Deus, viva! E aí, realmente era uma cobra venenosa. Depois o dono chegou, falou que, enfim, o que a gente deveria ter feito era isso mesmo, ter matado. Mas são essas coisas que, no momento desse, você não tem a quem recorrer. A gente não tinha nada lá, a gente não tinha faca, não tinha nada, não tinha como matar ela e nem como tirar ela de dentro de casa. E ela estava dentro de casa porque ela estava dentro do forno, do fogão a lenha, né? Que geralmente nessas épocas, enfim, elas acabam escolhendo um lugar mais quentinho para se esconder. Mas enfim, essa foi minha história com cobra. E não tenho fobia de cobra, não tenho aversão, mas naturalmente não sou amiga delas. Vocês fizeram uma escolha, agiram. Como todo ser Exato. humano, ele tem que ser muito rápido. Agora, só tomar cuidado, né? Porque cobra, o veneno, agir e tal. Vejam todo o contexto, antes de tudo, na hora do agir. Esteja preparado. E foi isso, pessoal. A gente quis trazer um contexto sobre fobia, os principais sintomas, a forma de procurar um profissional especializado com escuta para poder clarificar suas demandas. Sempre que possível, eu e a Carol, a gente vai estar trazendo contextos da psicologia para poder clarificar. Muito bom também a interação de todos vocês aqui com perguntas, ajuda bastante, até para dar uma norteada, uma clarificada. Ah, beleza, eu estou com essa dúvida, esse medo. E é isso, pessoal. É isso. E assim, a gente fica disponível, né, Cícero, para que outros temas surjam. Vocês podem mandar direct para o Cícero, para mim. Eu acho que a gente tem tantas coisas para esclarecer e trazer consciência que podem ajudar a gente, mesmo muitas vezes a gente não seguindo em contextos terapêuticos, né? O que eu posso dizer é que só o conhecimento liberta, né? Só o conhecimento pode nos nutrir verdadeiramente como precisamos ser nutridos. E ter esses espaços de conversa, ter essas possibilidades da gente trazer exemplos e mostrar que, como vocês também, a gente também tem nossas fobias, nossos medos, nossos incômodos, né? Que eu acho que deixa a gente um pouco mais próximo para poder falar que tem como cuidar disso, a gente cuida também, a gente sente medo, né? E hora a gente encontra ali quem que a gente vai agarrar, agarra aqui, ó, me dá um suporte, né? E a gente vai se ajudando nessa caminhada para ganhar mais resiliência, mais suporte e seguir aí nos Galera, nossos aprendizados. certeza. E galera, eu gostaria de lembrar vocês, segue lá no meu canal c.isaac_pc e Carolina Fernandes aqui no Instagram. E também no site da Espaço Consciência e Terapias, que a gente está sempre lá com pontuações do contexto da psicologia. A gente tem até o nosso próprio blogzinho e tal, com coisas muito interessantes. Sejam sempre muito bem-vindos. É isso aí. Obrigada, Cícero. E até semana que vem. Valeu, minha gente! Beijo.